Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Que saudade. Olá, bom dia. Tudo bem? Bora começar? Sexta-feira. Tava com saudade de vocês. Ontem eu não consegui, mas hoje nós vamos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender um pouquinho de algumas coisas, vamos pensar, vamos refletir. Já coloquei o tema aqui fixado para você saber do que a gente vai falar hoje. Então, amanhã com o mestre hoje tá que tá. Vamos lá, animação. Animação pra gente começar o dia, pra gente viver a vida, pra gente ter novas perspectivas. Já vou mandando aqui o aviãozinho, espero que você esteja fazendo o mesmo. Chegou, já sabe qual é a tarefa. Mandar aviãozinho para as amigas. Convidar todo mundo para cá. Tem sempre aquela pessoa que precisa ouvir o que a gente vai falar. Então aproveita que está ao vivo para mandar para todo mundo. Todo mundo que você conhece. Não é? Vamos lá, manda para todos os seus amigos, para aquelas pessoas que você percebe que precisa estar aqui. E vamos embora. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Hoje nós vamos falar saia de cima do muro. Eu sei que você vai dizer pra mim que você não tá no muro, que você já entendeu, que você já desceu, que você já resolveu. Mas tem uma passagem bíblica, isso tá no Velho Testamento, não tá nem no Novo, que diz assim: Deus vomitará os mornos. Você é uma pessoa morna? Essa é a linha de pensamento hoje. Essa é a linha que a gente vai pegar para refletir. Por isso que eu coloquei saia de cima do muro, para ficar fácil da gente entender. O que é a pessoa morna? É aquela pessoa que não decide. Ela não decide. Ela tá, mas não tá. Ela vai, mas não vai. Ela faz, mas não faz. Conhece gente assim? Pois é. E nessa passagem tá claro: Deus vomitará os mornos. Significa que uma pessoa que está em cima do muro, que não decide, que não tem ação, que não sabe o que vai fazer, uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra, e ela não toma um rumo na vida dela, ela não vai conseguir receber as oportunidades que a vida está trazendo. E não é porque a vida não vai ter oportunidades, é porque ela não vai ver. Ela é uma pessoa morna. E por que Deus vai vomitar? Uma coisa forte, né? Uma imagem forte. Mas espiritualmente falando, faz sentido, porque você veio aqui por um propósito. Tem um objetivo pelo qual você está aqui.
Se você não está cumprindo esse objetivo, então você está fora. Isso quer dizer vômito, né? Isso quer dizer que você está fora do objetivo. Se você está fora do objetivo, você não está recebendo o que Deus está mandando para você. Então, às vezes a gente acha assim, mas Deus é misericordioso, Ele me ama. Sim, Ele te ama, Ele é misericordioso, Ele vai te ajudar, Ele está a serviço de todos nós, mas Ele quer a sua cooperação. Se você não está servindo de nada, vamos colocar assim, as coisas vão ficando mais delicadas. Inclusive para Ele te ajudar. Por quê? Porque você tomou a ação de não fazer nada com a tua vida. A pessoa que está em cima do muro é uma pessoa que ela não tem clareza do que ela quer, ela não sabe para onde ela está indo, ela é alguém que quando ela reage de forma morna, quer dizer, fulano, você quer macarrão ou quer arroz? Tanto faz. Você quer verde ou amarelo? Tanto faz. Você gosta disso ou daquilo? Não sei. Isso é uma pessoa morna. É uma pessoa sem expressão. Ela não sabe expressar aquilo que ela quer, ela não se posiciona, ela não deixa claro, ela não... Sabe? É aquela pessoa que você olha para ela e diz assim, gente, parece que fulano não tem vida. É uma vida quase vegetativa, no sentido de que ela não tem força, ela não diz a que veio e nem por que veio. E a gente tem uma crença muito limitante em relação à divindade, que é acreditar que Ele vai fazer por mim. É acreditar que vai cair do céu algo como um milagre. Para quem acredita em milagres, se você acredita, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas já vou te antecipando que, espiritualmente falando, milagre não existe. Então, se você não toma decisões, se você não segue adiante, se você não sai do morno, o que quer dizer? Diga para a vida, se você é uma pessoa fria ou uma pessoa quente, mas não seja morna. Não seja sem expressão. Não seja alguém que vai vivendo a coisa, não sei. Fulano, vamos? Como é que tá isso aí? Não sei o quê. Se você não está em nenhum momento onde você está num tratamento, tomando remédios para uma situação que você foi ao psiquiatra, foi diagnosticado e isso existe, você está normal, por que você não está trazendo à tona alguma coisa? Olha que coisa interessante. Ele não disse, Deus vomitará os frios. Ele disse, Deus vomitará o morno. Ou seja, aquela pessoa indecisa, aquela pessoa que fica em cima do muro, aquela pessoa que ora ela quer uma coisa, ela quer outra, ela não tem uma clareza. É o que eu estou falando para vocês. O interessante, quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei assim, nossa, parece que eu estou falando todo dia a mesma coisa. É intencional, viu? É intencional.
Sabe por quê? Porque espiritualmente falando, a gente precisa, às vezes, ouvir quase que a mesma coisa com outras palavras, para ver se alguma coisa dá o clique aqui. E quem vai fazer esse clique não sou eu, é você. Só que ouvindo o que eu vou trazer de forma parecida, quase igual, as mesmas coisas, pode te ajudar a fazer esse clique. Então, seja alguém que quando está numa decisão de trabalho, num relacionamento, numa questão social, se posicione. É isso que essa passagem espiritualmente quer dizer. Não seja alguém que não se posicione. Com seus filhos, com a sua família, na vida, na questão profissional, no seu relacionamento. Seja onde for, se posicione. Deixe claro aonde você está. Não seja morno. Uma pessoa morna é uma pessoa que não se posiciona. Ela não coloca a opinião dela. Ela não diz o que ela pensa sobre aquilo, como ela enxerga aquilo que está sendo dito, aquela decisão que foi tomada. É verdade que algumas vezes não dá pra gente usar isso sempre. A depender da situação, é preciso que você aprenda a se calar. Mas se calar não é falta de posicionamento. Se calar muitas vezes é sabedoria de entender que aquele não é o momento de eu falar. Porque se posicionar não é só falar. Se posicionar tem a ver com a sua atitude. A forma como você se apresenta para as pessoas. A forma como você se veste. A forma como você age. Então, essa questão desse vômito que eles falam, que a Kátia está falando, né, da expressão, significa que você está fora. Você está fora de contexto. Você está fora de um posicionamento. Você já reparou a natureza? Vamos explicar com a natureza, fica mais fácil. Tem um posicionamento. A natureza não é morna. Ela se posiciona naturalmente. O sol nasce, o dia amanhece. Olha a ordem. As coisas vão. Quando está muito quente, vem às vezes uma chuva. Quando está muita chuva, a coisa vem e gera um calor. Tem um posicionamento. O vômito significa que você está saindo daquilo que é natural. O natural é você se posicionar. O natural é que você tem o seu lugar. E quando você está morno, você não está dizendo para o universo qual a posição que você está tomando. Então Deus não consegue agir na sua vida, não consegue te ajudar, porque Ele não sabe onde é que você está. Alguma vez você viu Jesus não se posicionar? Alguma vez você viu Ele morno? Não. Ainda que Ele tivesse calado, Ele estava se posicionando. Por quê? Porque Deus quer de nós atitude. Esse vômito significa que Ele é
totalmente contrário, ele criou tudo isso para que você tenha atitude, para que você se posicione, para que você verdadeiramente auxilie ele naquilo que ele criou. Então o vômito é uma linguagem forte para dizer que há uma repulsa natural da vida quando você não faz isso. Entenda que essa repulsa não é que ele não te ame. É que ele está pedindo de você que você faça algo. Ele não nos criou robôs. Ele espera de cada um de nós uma atitude. Então, a palavra forte, vomitará, para que você caia a ficha de que, caramba, se eu não tiver atitude, se eu não me posicionar, se eu não auxiliar a criação, eu estou fora do contexto que ele criou para mim. E o fora aqui é uma expressão idiomática, claro. É uma figura de linguagem, porque ninguém está fora dele. Nós estamos mergulhados nele. Mas é para que essas palavras são escolhidas didaticamente para que a gente possa compreender. Caramba, eu preciso fazer algo. Porque se eu ficar morno, eu vou ser vomitado. Você fica com vômito? Não. Você joga ele fora, não é? Ele sai, você quer despachar ele, você não quer ficar com aquilo. Então a linguagem é feita assim para que você possa, de fato, entender que é isso. Às vezes a gente precisa de uma palavra forte, né? Para nos trazer impacto. Então, caramba, ele vai me vomitar se eu for morna. É para você entender que não cabe você nesse contexto. Não cabe. Então, ele vai te colocar em outro lugar. Lembra do Muitas Moradas? Você vai para um outro ecossistema. É um outro lugar. Aí a gente precisaria de uma conversa muito mais ampla, espiritualmente falando. Mas é para que a gente compreenda que ele não vai aceitar que você não se posicione. Ele não vai aceitar que você não tenha atitude. Ele vai sempre pedir de você algo para que você tenha atitude. E ele vai te dar infinitas possibilidades para que você tenha atitude. É interessante isso. Porque aqui, o Velho Testamento é antes do Cristo. E a gente precisa compreender o contexto em que esse texto foi trazido. Então é claro que ninguém vai deixar de ser amado, que ninguém vai deixar de ser carinhado, que ninguém vai deixar de receber oportunidade. O que ele está tentando nos mostrar com esse tema, com esse texto, é que Deus quer de você atitude. Quando você tem atitude, você pode desfrutar o melhor da vida. Quando você é morno, você não consegue ficar. Eu sei que às vezes é duro a gente olhar assim, mas vamos pensar. Como é que você reconhece o seu filho? Se você é mãe, como é que você reconhece o seu filho? Você reconhece o seu filho porque você vê nele comportamentos que você ensinou. Quando você vê nele comportamentos que você ensinou,
e que são bons comportamentos, você fala, nossa, esse é meu filho. Vamos pensar assim com Deus? Quando Ele vê em nós esse comportamento adequado, alinhado com aquilo que Ele criou, Ele diz, nossa, esse é meu filho. E quando você vê aquele filho que você criou, você, e que por algum motivo ele não teve um bom comportamento, o que geralmente as mães falam? Ele nem parece meu filho. Eu não criei ele assim. Igualzinho com Deus. Eu sei que isso é duro. Desce meio que incomodando. Porque Ele sabe que você é filho dele, mas o seu comportamento não é de filho. E aí, geralmente há um ajuste. Porque sim, nós temos livre-arbítrio. O seu filho também. Não tem? Tem. Mas o fato de nós termos livre-arbítrio não significa que nós não temos limites. Nós temos limites. A gente tem uma ilusão, uma outra ilusão, é quando a gente fala assim, Deus nos ama profundamente, infinitamente, misericordiosamente, blá blá blá. E a gente acha que o amor só pode se dar assim e com beijinho, passando talquinho, fazendo assim. Jesus nos mostrou que o amor também pode se dar quando a gente chama atenção para corrigir. E às vezes a gente acha que o amor não pode ser assim. A gente acha que isso não é amor. Isso é história de conto de fada, gente. A gente tem que começar a rasgar esses livrinhos de conto de fada. Isso não existe espiritualmente falando. Exatamente, ele corrige os filhos porque ama. Então a correção, ela faz parte do amor. Não é a gente achar que a gente vai fazer o que quer, do jeito que a gente bem entende e nada vai acontecer. Claro que vai, tem consequência. Porque ele nos ama, ele vai corrigir. Exatamente por amor, ele vai corrigir. Não tá certo, você fez isso com seus filhos quando eles eram pequenos. E faz até hoje, se precisar. Ou você vai deixar ele se equivocando? Se você tiver permissão, se ele vier perguntar se o que ele está fazendo está certo, eu tenho certeza que você vai dizer. Onde está o erro? E aonde, na sua visão, enquanto mãe, naquele momento, você vai se posicionar para falar para ele. Então, essa ideia de que o amor aceita tudo. Não, calma. Calma lá. É exatamente porque eu amo que tem uma ordem. É exatamente porque eu amo que tem regras, que tem leis. E por isso a fala é forte. Para que você ganhe um imprint emocional. Caramba, ele vai me vomitar. Para que você compreenda que sem atitude, sem um posicionamento, sem mostrar a que você veio, fica difícil. Ele vai dizer, não foi isso que eu te ensinei. Igualzinho você faz com o seu filho. Não foi isso que eu te ensinei.
Então, quando a gente traz para o nosso exemplo, acho que fica mais fácil, né? Da gente compreender a mensagem espiritual que está aí. Para que a gente entenda que eu não vou ganhar. Fico aqui parado. Tudo vai vir. Passa 1 hora, passa 2, passa 3. Sabe? E eu tô aqui mornamente, sem atitude. Quando eu trabalhei numa empresa que eu não estava feliz naquele trabalho, eu me perguntei algumas vezes, né? O que era para eu aprender? Por que eu estava ali? E num desses dias que eu estava pensando sobre isso, veio claramente para mim. Você tem todo o direito de não estar feliz, mas o que você está fazendo para se tornar mais feliz? Eu não estava fazendo nada, não estava botando currículo, não estava falando para as minhas amigas que eu estava procurando uma oportunidade, não estava vendo vagas na internet, estava morna. Estava morna. Porque eu estava ali e não tomava uma atitude. Nem de ficar inteiramente e nem de sair. Estava morna, estava em cima do muro. Então, a gente vai ter... E aí eu falei, entendi. No mesmo momento eu entendi. Faltava o meu movimento, a minha atitude, o meu posicionamento. Então, quando a gente está vivendo uma situação, seja qual for, no relacionamento, sem relacionamento, porque às vezes a gente está em crise e está sozinho. Eu não preciso do outro para me ativar a crise, eu posso estar em crise sozinho. Seja no trabalho, seja em sociedade, seja dentro de casa, não importa, na vida. Eu preciso ter um posicionamento. E compreender que sim, tem consequência. Qual era a consequência que eu estava tendo naquele momento com a minha atitude morna? Ter uma vida medíocre. Onde eu só ia por ir. Onde eu só ia porque eu tinha que pagar a conta. Uma vida medíocre. Medíocre significa mediana, né? Uma vida que... uma média. Não tinha um posicionamento. Então, quando a gente está em cima do muro, é isso que acontece. E aí o que acontecia? As oportunidades não chegavam. Um dia era igual ao outro. Não tinha nada de diferente. Aí eu comecei a fazer diferente. Aí eu comecei a fazer diferente. Ontem eu escutei uma frase que eu gostei bastante e eu penso que pode auxiliar vocês e também tem a ver com esse tema, né? A pessoa disse assim: quando o despertador toca, é para levantar, não é para voltar a dormir. Essa é uma metáfora boa da gente entender que quando a gente está aqui, é para levantar, é para acordar, não é para continuar dormindo. Às vezes a gente está na vida e ao invés de estar acordado, a gente está dormindo. Isso é ser morno. Isso é ser aquela pessoa que não tem expressão, sabe? Sabe aquela pessoa que até no andar ela faz assim.
Ela tá falando com você e ela tá com aquela cara. Ó vida, ó céus, ó azar. Isso é um morno. Ele não tem gana, ele não tem atitude, ele não tem um objetivo. Ele não tá acordado, ele tá dormindo. É uma pessoa morta. E eu já vivi isso. Não é legal. Não é legal porque aí você começa a reclamar de uma coisa que, na verdade, o principal ator é você. A criação não está fazendo nada. É você. Não é a vida que está te castigando, que está te botando numa situação complicada. Não. É você sem atitude, sem posicionamento, dormindo em cima do muro. Então a vida pede movimento, atitude, posicionamento, seja com o filho, seja com a família, seja com quem quer que seja. Tenha um posicionamento. Assuma os riscos. Tenha responsabilidade. Por que a gente escolhe ser morno? Para não ser responsável. Para ficar lá quietinho e fingir que nada está acontecendo, porque afinal de contas eu sou tão boazinha. Tem um preço. Isso tem um preço. É isso que eu quero que fique claro para você. Quando você fica em cima do muro como eu estava, tem um preço. Tem um preço. Se você tem atitude, também tem um preço. Escolha que preço você quer pagar. Simples assim. Então, quando a gente olha espiritualmente para essas falas, a gente precisa ganhar amplitude de consciência. Esse é o meu objetivo, trazendo essas reflexões de manhã. Para que aumente o seu nível de consciência. Para que você comece a entender. Caramba, é isso. Eu tô morna nessa situação. E às vezes a gente, claro, não tá morno em tudo, obviamente. Por isso eu fui falando das áreas da vida. Em qual área você está morna? Em qual área você está sem atitude, sem posicionamento? Em qual área você está dormindo? E achando que a vida, o universo vai trazer assim, sabe? Não vai. Não vai. É preciso que a gente se movimente. E ao se movimentar, se abre as oportunidades. Oportunidades que você nunca imaginou vão começar a acontecer. Aonde você nunca imaginou chegar, você vai chegar. Aquela situação que você quer tanto resolver, vai ser assim, ó. Porque você vai estar alinhado. Alinhamento significa que eu estou em consonância, em concordância com tudo que me rege, com a vida que está em volta de mim. Então, que hoje você possa estar alinhado, tomando atitude, se posicionando, para que você de fato seja vista como uma filha amada.
Não porque ele ama você mais do que os outros. Ele ama todos nós igualmente. Não tem diferença. Mas ele gosta muito quando a gente toma a dianteira da coisa. Sabe o professor quando botava a estrelinha no caderno? O que aquela estrelinha significa? Que aquele aluno fez o que precisava ser feito. É como se fosse isso. Você está fazendo o que precisa ser feito. Então, quando a gente olha assim, a vida vai tomando um tônus diferente, porque aí eu não vou fazer para ganhar a estrelinha. Eu vou fazer porque eu estou em alinhamento. Eu vou fazer porque eu entendi que quando eu tomo atitude, a minha vida melhora. Eu vou fazer porque eu entendi que quando eu tomo atitude, os meus pensamentos ficam menos intrusivos. Eu penso menos negativamente. Eu vou fazer porque a minha disposição interior fica em paz, fica mais tranquila. Eu tiro um peso de cima de mim quando eu tomo atitude, quando eu me posiciono. Quando eu deixo de ser morna. Eu tenho mais alegria, mais leveza. E eu vou fazer por isso. Eu não vou fazer para ganhar a estrelinha. Só usei o exemplo da estrelinha para que vocês compreendam que qual é o pai que não fica feliz com o filho que faz aquilo que faz, aquilo que precisa ser feito. Todo pai fica. Então, ele quer, ele sabe, ele nos projetou, ele nos criou para sermos felizes. Quem coloca a infelicidade na sua vida é você. Ele não te criou para isso. Ele te criou para você ter uma vida em abundância. Ele não te criou para você viver uma vida miserável, escassa, sem recurso, sabe? Relacionamentos horrorosos, situações difíceis, trabalho. Não. E aí você tem que entender aonde entra eu com a minha vibração que está mexendo nisso, que deveria ser de um jeito incrível. E não é porque eu estou interferindo. Não é porque eu estou teimoso, não é porque eu estou morna. Não é porque eu não tenho atitude. Eu não me posiciono. Então, que vocês tenham um dia com atitude, com posicionamento. Que bom que ficou claro. E é claro que a gente sempre pede para curtir, compartilhar lá no YouTube, onde eu vou salvar esse vídeo. Então, se você vai mandar esse vídeo para alguém depois que eu salvar lá no YouTube, dá o like, pede para a pessoa compartilhar e também dá o like, para que eu também engaje por esse outro canal. E aí certamente a gente vai falar muito mais sobre esses assuntos, com vídeos muito mais longos. Enfim, a gente só vai espalhando por aí aquilo que a gente já viveu e consegue trazer. Beijo grande, fiquem bem, um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau.